Bom dia! Bom dia, amigos, bom dia, meus irmãos. Como estão vocês nesta manhã? Graças a Deus, estamos bem. Eu estou bem, graças a Deus. Espero que você também nessa manhã esteja bem, esteja aí feliz com aquilo que o Senhor tem preparado para você e a forma como o Senhor tem permitido você viver. Creia que tudo está no seu controle, creia em Deus e que tudo está de acordo com o seu planejamento daquilo que Ele tem pensado em você. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. É o que o texto bíblico termina nos ensinando. Às vezes as pessoas pensam nisso como uma rigidez, né? Mas aconteceu alguma coisa ruim e isso contribui? Calma. Calma. Isso será assim uma ferramenta lá na frente, ou não tão longe, mas que Deus vai fazer e permitir que haja crescimento, que se transforme em algo bom. Então que você tenha um dia de bênção aí, um dia de paz, um dia de alegria. Estamos aí já no 24º dia do mês de julho. Vencemos mais então, estamos terminando mais um mês, o meio do ano já foi. Então que Deus te abençoe, que Deus te prospere nesse tempo. Sim? Hoje nós vamos falar daquele camarada de novo. Pensa num camarada cheio de história. Pessoa fantástica também nos seus ensinamentos e naquilo que ele deixou como legado para hoje, para o nosso aprendizado. Não é Davi, não. Eu sei que você aí pensou que era Davi. Não, mas é o filho dele, Salomão. Vamos conversar um pouquinho hoje a respeito de dos textos escritos por Salomão. Algumas pessoas, e grandes aí eruditos bíblicos, questionam se foi mesmo Salomão que escreveu o livro de Eclesiastes. Mas eu tenho para mim que foi. Então não tenho dificuldade disso não. Sim, convicção pessoal. Salomão, ao escrever o livro de Eclesiastes, ele já estava ali no final da sua vida. E o livro de Eclesiastes, ele é um livro bastante crítico e até difícil, às vezes, de nós compreendermos, porque na realidade ele demonstra muito ali uma reação meio que humana diante das situações da vida em que ele viveu e a forma como ele interpreta tudo isso. Então, com relação à forma e a forma como ele escreve, algumas pessoas ficam meio que preocupadas, meio sem entender, mas é muito lindo o livro de Salomão, quando ele fecha o seu contexto, quando ele fecha a forma, né, e nós entendemos o que é que Salomão está querendo e o que ele disse, o que ele estava querendo dizer e o que ele terminou dizendo ao término do seu texto. Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho a respeito do capítulo 2 do livro de Salomão. Paz do Senhor, irmã Andréia, Deus te abençoe. Seja bem-vinda. Deus te abençoe você, Mateus, os filhos. Deus abençoe. Então vamos lá hoje falar em Salomão, em Eclesiastes, no capítulo 2, do versículo 1 ao 26. Por serem tantos versos, eu não lerei com vocês agora de manhã. Mas pega a sua Bíblia aí, depois você vai lá e faz uma pesquisa, faz uma leitura, e você vai ver como que é lindo também esse capítulo de Salomão. Eclesiastes 2, versículos do 1 ao 26. E apesar de ter sido escrito há tantos anos atrás, há tanto tempo atrás, séculos atrás, milênios diria eu, não foram milênios sim, né? Milênios atrás, a crítica que Salomão faz no texto parece que é muito atual, parece que está falando com a gente, parece que Salomão está vivendo nos dias de hoje, de tão atual que ela representa, né? Que ela aparenta ser. Então,
em função dessa atualidade, é que para nós ele termina sendo um texto ainda mais rico, sendo motivo de uma observação mais detalhada e com riqueza, que não é o que nós faremos hoje, uma observação detalhada, mas nós vamos discorrer sobre o que Salomão estava vivendo nesse tempo e ver comigo e com você aonde e como a gente pode aprender alguma coisa com esse sábio Salomão. Vamos tratar primeiro em 3 partes esse texto, que é muito simples. Do versículo 1 ao 11, Salomão, nas suas reflexões, ele relata tudo que ele experimentou da vida. Os prazeres, as riquezas, as recreações culturais. E tudo isso Salomão tinha um grande objetivo, que era a busca de prazer, que era a busca da sua alegria. Então, Salomão foi aquele que, tendo oportunidade diante de Deus em escolher algumas coisas como riqueza, como poder, a Salomão escolhe a pedir para Deus sabedoria. Então Deus lhe dá sabedoria e ele se torna, na sua época, um homem extremamente poderoso, extremamente rico, um rei de muito sucesso. Então, poder, riqueza, prazeres, isso era coisa que Salomão tinha fácil, ele conquistou isso, era fácil, era rei, determinava e as coisas aconteciam. Então ele viveu muito tempo preso a isso. Porém, nada disso lhe proporcionava uma real felicidade. E no versículo 11 a gente vê que ele era insatisfeito com a sua forma de viver. E parece que hoje nós encontramos também pessoas que têm suas oportunidades, que têm condição financeira, que têm riqueza e não conseguem demonstrar, e percebe-se nitidamente no seu rosto a infelicidade que vive, a tristeza que vive. É necessário que ele fique investindo sempre em prazeres, fique investindo em momentos de grandes festas para poder aí sustentar aquilo que ele chama de alegria, E aí Salomão, nesse primeiro trecho, ele diz que somente em Deus e na sua vontade pode o ser humano encontrar paz, satisfação e alegrias permanentes. O problema nosso enquanto ser humano, meu, seu, é justamente que nós não conseguimos plenitude na vida sem ter e sem trazer para dentro de nós, para as nossas decisões, a presença de Deus. Não conseguimos plenitude, alegria permanente, sem a presença de Deus. Não é isso, Alex? Deus te abençoe. Bom dia. Então, do versículo 2 ao 11, fica muito claro que Salomão é frustrado, ele se sente frustrado, apesar de tantos experimentos, apesar de tantas oportunidades, né? Apesar de tanta riqueza, apesar de tanto dinheiro. No tópico 2, do versículos 12 ao 17, ele fala da diferença entre a sabedoria e a doidice, né? O desvario. Salomão observou que viver sabiamente na terra é vantajoso por algum tempo, pois o sábio tem menos problemas que o tolo. E é verdade, né? Quem usa de sabedoria termina sofrendo menos, toma decisões melhores, entra em situações cada vez menos complicadas. A sabedoria nos ajuda a viver nessa terra e a viver melhor nesse aspecto, no aspecto das tomadas de decisões humanas, de forma que nós não sofremos com as consequências ruins das más decisões. Tem pessoas que passam uma vida inteira tomando decisões, mas decisões erradas. Consegue permanecer durante um pequeno tempo exercendo aquilo que decidiu, vivendo aquilo, o resultado daquilo que decidiu, mas logo se transforma aquilo em algo ruim e é obrigado a estar sempre mudando, sempre alterando o seu trajeto de vida em função de que a sua primeira decisão ou as suas decisões anteriores foram decisões desprovidas de sabedoria. E aí Salomão já não sofria com isso, né? Salomão já não tinha isso. Lá no início da sua vida, quando ele orou a Deus, que ele pediu a Deus sabedoria, Deus deu-lhe sabedoria e ele andava
por esse princípio. Decidia as coisas de forma sábia. Enquanto Salomão permitiu que Deus fizesse parte da sua história, que Deus fizesse parte das suas decisões, Salomão andou de vitória em vitória. Salomão só teve problema quando lá na frente ele começou a desviar-se daquilo que era a vontade de Deus. Salomão começou a perder e chegar nesse ponto de ter aí pensamentos críticos a respeito de tudo, foi porque ele lá atrás também ele decidiu que Deus não faria mais parte das suas decisões. Toda a sabedoria que ele adquiriu, em algum momento na sua vida, deixou de existir a sabedoria e passou a ter humanidade. É aquilo que nós sempre conversamos. A nossa humanidade anda contrária à vontade de Deus. A nossa humanidade luta contra aquilo que Deus tem preparado para que você e para que eu possamos nos dar bem, possamos ter melhores resultados. Ela nos encaminha para desejos e esses desejos nos levam à perda dessa comunhão com Deus. A perda do que no exercício da sabedoria dada por Deus tenhamos êxito, perdemos agora a comunhão com Deus, perdemos também o êxito daquilo que nós decidimos fazer. E aí Salomão chama até daqueles que não têm sabedoria de doidice, né? De doidos, de homens despreparados emocionalmente para as tomadas de decisão. Ser doido nesse caso, onde ele está dizendo, é o tolo, é aquele que olha para tudo e acha que está tudo muito bem resolvido e que ele pode andar por determinados caminhos e ele não terá problema. Toma decisões emocionais, né? Toma decisões emocionais e aí colhe o mau resultado, colhe um fruto amargo, porque foi tolo, porque não usou a sabedoria, porque foi emotivo, porque não parou para refletir, porque se achou independente demais de Deus, né? Ou dependente das pessoas, acreditando que sempre alguém pode estar servindo, pode estar ajudando, pode estar fazendo, apoiados em colunas que não são de fato colunas que deveriam ser usadas para apoio. São os tolos que ele está dizendo aqui. Então Salomão observou que viver sabiamente na terra é vantajoso por algum tempo. Ainda assim Salomão coloca uma condicional, né? É vantajoso sim, mas é por algum tempo. Por quê? Pois o sábio tem menos problemas que o tolo. Porém, com a morte, todas as vantagens ficam nulas. Logo, a sabedoria terrena não tem valor permanente no sentido estrito. Então agora Salomão, na sua angústia de pensamento, nas suas reflexões, ele chega à conclusão que, olha, até o sábio também morre. O sábio também tem um tempo de vida e ele é cerceado esse tempo de vida pela morte. Ele termina com a morte. E aí tolo e sábio se tornam iguais. A morte chegou para os dois. A sabedoria na terra não te livrará da morte. Talvez aí Salomão tivesse tão já triste com os seus pensamentos, que ele tenha achado que possivelmente a sabedoria o levaria a não encontrar a morte, a não viver a morte. Mas não, ele sabe, depois de tanto refletir, ele sabe que a morte faz parte da nossa história. Ao homem é dado morrer uma só vez, ele já está estipulado, já está determinado por Deus que haveria a morte para o ser humano. Desde o Éden já está determinado que haveria a morte. E aí neste caso é que Salomão discute e ele diz, olha, nesse caso a sabedoria não vai resolver. Tolos e sábios morrerão. Esse é o nosso segundo tópico. No terceiro tópico, nós vemos
Salomão dizendo o seguinte a respeito do trabalho. Que o trabalho humano, se não for dedicado a Deus, também não tem valor permanente. E é interessante que no texto, ele está lá no capítulo 2, do 18 ao 23, do versículo 18 até o 23, Salomão ele faz uma queixa muito interessante a respeito daquilo tudo que ele produziu na sua vida, de toda a riqueza que ele produziu. E agora, ao final da vida, chega a morte e ele se questiona para quem vai ficar isso tudo. Com quem? Quem vai tomar conta de toda essa riqueza que foi produzida? Quem que vai tomar conta dessa herança? E ele é muito claro quando ele diz, olha, vai ficar na mão de pessoas que não derramaram uma lágrima, um suor para conquistar. Vai ficar na mão de pessoas que não têm nenhum apreço por aquilo que foi conquistado. Vai ficar na mão de pessoas que não valorizarão todo o esforço realizado para a conquista de todo aquele bem, de toda aquela herança. E Salomão se entristece também com isso. Que ele também chama isso de pura vaidade. Um tempo de vida totalmente dedicado ao trabalho. Um tempo de vida totalmente dedicado ao esforço na realização dos seus sonhos e sucesso, na alcançar o sucesso financeiro. E ele chama isso também tudo de vaidade, porque ao morrer, fica aí a herança. E os filhos normalmente adquirirão essa herança e perderão tudo. E que não é uma ilusão de Salomão já na época, porque quantas histórias nós conhecemos de famílias de nome, de famílias talvez e outras de não tanta riqueza, mas de famílias que deixando a sua herança para os seus filhos, a herança não dura uma geração. A herança não dura uma geração, porque os filhos não têm o mesmo cuidado, não têm o mesmo preparo que os pais tiveram para conduzir a família ainda na prosperidade, a família permanecer com a prosperidade adquirida. Perde-se tudo, né? Perde-se tudo. As empresas fecham e aí nem se vê mais falar daquela empresa, daquela indústria, porque os filhos não tiveram capacidade administrativa, não tiveram interesse, muitas vezes, na continuidade, venderam tudo e foram dissolutos, perdendo toda a riqueza que o pai e que a mãe adquiriu. E Salomão, olhando isso, ele olha para si também, ele olha para aquilo que ele construiu, ele olha para aquilo que ele tinha, os recursos todos que ele acumulou durante o seu reinado. E ele sabe que também poderá se perder. Tudo poderá se perder. Porque herdeiros nem sempre são, eu vou dizer, pela experiência de Salomão e pela experiência que vemos, herdeiros, na maioria das vezes, perdem tudo aquilo que seus pais deixaram, porque não são capazes da administração dos bens, não se prepararam para isso, não têm interesse nisso. Parece até que os pais ganharam isso de forma muito simples. Parece que a conquista dos pais, para que ela acontecesse, não teve sofrimento, não teve dedicação dos pais. Ou seja, herdeiros normalmente não valorizam aquilo que os seus pais deixaram para a sua agora existência, né? Então, Salomão sofria isso, entendia isso, e tudo isso deixava Salomão muito triste. Então, o que nós conversamos rapidamente? Falamos sobre o prazer, que a busca do prazer não satisfazia, não complementava Salomão. Falamos da sabedoria, que também, mesmo sendo um sábio, a morte acaba com isso e torna-se todos de novo iguais. E por último falamos a respeito do trabalho. Numa vida dedicada ao trabalho também não tem valor. Não tem valor. No aspecto em que nós falamos com relação à herança deixada, até mesmo os bens que o ser humano deixa na terra depois da morte, pode ser levianamente esbanjado por outra pessoa. Conclusão disso tudo, meus queridos.
do versículo 24 ao 26 do capítulo 2 de Eclesiastes. Salomão chega à seguinte conclusão: que tudo vem da mão de Deus. Tudo é e está relacionado a Deus. E a presença de Deus na sua vida, na minha vida, a presença de Deus em nossas vidas. Isso é que fará a grande diferença. Comer, beber, trabalhar, enfim, todas as atividades da vida podem trazer satisfação apenas se a pessoa vive a sua vida primeiro para Deus. Somente Deus capacita o ser humano a ter prazer nesta vida. Eu sei que não foi isso que te ensinaram. Eu sei que foi isso que o seu coração muitas vezes tem dito contrário a isso. Eu sei que aceitar que Deus, como Criador, Ele também é o nosso gestor, Ele é aquele que está no nosso dia a dia, direcionando nossos passos. É difícil aceitar que isso é necessário. Muita gente tem dúvida com relação a isso. Até misturam com uma questão de livre-arbítrio, capacidade de decisão, poder de decidir por si mesmo. Mas lembre-se, muitas vezes as nossas decisões não têm trazido bom resultado, nem para a nossa individualidade, nem para a nossa família. Dependemos de Deus. Em outro texto, nós encontramos também algo muito mais profundo, quando diz que o nosso espírito sente falta da presença de Deus. Por mais que você tenha andado longe, por mais que você ande longe de Deus, lembrando de Deus só a hora que a casa cai, lembrando da existência de Deus só na hora da sua dificuldade, o nosso espírito, o texto bíblico nos diz que, vindo de Deus, ele também sente falta da presença de Deus. Salomão conclui justamente isso. No seu texto, ele conclui justamente isso. Somos dependentes da presença de Deus e precisamos atentar para permanecer na presença de Deus. Ele diz: comer, beber e trabalhar, enfim, todas as atividades da vida podem trazer satisfação apenas se a pessoa vive a sua vida para Deus. Somente Deus capacita o ser humano a ter prazer na vida. As nossas reclamações estão diretamente ligadas a esse contexto. Quantas pessoas têm procurado Deus, mas em lugares errados? Têm procurado Deus, mas em caminhos errados. Têm andado por caminhos que, em vez de aproximar de Deus, afasta de Deus. Outros, desiludidos com a vida, desiludidos com as suas decisões, entram por caminhos terríveis, como caminho de vícios, caminhos de dependência química, caminhos de abandono. Eles se abandonam, passam a viver longe, separado da família, na rua, porque não entenderam isso que Salomão, ao término do seu texto, ele está dizendo. Somente Deus capacita o ser humano a ter prazer na vida. Ele concede sabedoria, conhecimento e alegria aos que o agradam mediante a fé. Ele concede a verdadeira sabedoria, conhecimento e alegria aos que o agradam mediante a fé. Quando o autor diz sobre a verdadeira sabedoria, ele está dizendo o seguinte: que não tem nada a ver a alegria que você sente nas festas, regadas a drogas, regadas a bebidas, regada às mulheres, a festa mundana. Mundana no sentido da leviandade da festa, no sentido da falta de da vulgaridade da festa. Ele diz que tudo isso não é alegria. Tudo isso termina ao amanhecer do dia. Mas que há uma alegria e que ela é permanente. E esta alegria permanente nós só temos e você só terá mediante a fé em Deus. É trazendo Deus para a sua história, é trazendo Deus para a sua vida, trazendo Deus para as suas decisões,
está trazendo Deus para o teu coração. Aí sim, Deus concede verdadeira sabedoria. Que mesmo que vier a morte lá no final, você viveu plenitude. Conhecimento. Conhecimento. Conhecimento é aquilo que nos permite também andar por caminhos menos tortuosos, menos ruins, onde a gente possa se desenvolver mais e melhor nesta vida. Então, meu amigo, diante de tudo o que nós falamos agora nessa manhã, eu quero te convidar a aprender com Salomão, que viveu uma vida de aparente plenitude, de aparente riqueza. Estou falando aparente não porque a riqueza não existia, mas em seu coração, toda aquela riqueza, toda aquela plenitude de reino não foi suficiente para cobrir o espaço que havia dentro dele. E esse espaço só pode ser preenchido pela presença de Deus. O que eu convido para você nessa manhã? Ao que eu convido você nessa manhã? Convido para você fazer também um exame, olhar para você e entender e perceber como está a sua vida e como está o seu dia a dia, como você tem vivido a alegria, como você tem vivido esse tempo, e convidar a que você traga para dentro de si, traga para dentro do seu coração a presença de Deus, que aí sim, não tenha dúvida que haverá plenitude da alegria na sua vida, e você vai poder dizer, olha, como disse Salomão, nessa terra tudo é vaidade, tudo é uma bolha, né? Quando fala de vaidade, ele diz que tudo é vaidade, ele quer dizer, olha, tudo é uma bolha. Como a gente conhece nessa expressão, algumas situações vividas, que nós falamos, olha, isso é uma bolha, ou seja, isso não é algo verdadeiro, isso é falso, né? E quando isso estourar, teremos um problema. Essa vida também, vivida sem a presença de Deus, ela é uma bolha. E quando ela estourar, você estará tendo grandes problemas. Como mudar? Aceite o meu convite nesta manhã e traga para a sua vida a presença de Deus. Converse com o Deus Pai e pergunte a Ele como caminhar, como fazer. Peça a Ele sabedoria, sim, para que nessa terra as suas decisões sejam tomadas de forma que não te tragam prejuízo, de forma que não te tragam sofrimento, da forma que as suas decisões elas te levem a um bom resultado. E você possa olhar para esse resultado e dizer, olha, tive bom resultado, porque primeiro eu trouxe a presença de Deus para as minhas decisões. Sim? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por esse dia, te agradecemos por esse tempo, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos deu a oportunidade nessa manhã de aprender um pouquinho mais de Ti, aprender um pouquinho mais da Tua Palavra, aprender um pouquinho mais com a vida de Salomão, que foi um homem de muito sucesso, mas apesar de todo o seu sucesso humano, ele reconheceu que não era nada e que não poderia ser feliz, não poderia ter alegria se não tivesse primeiro a Tua presença, ó Deus. Então que seja dessa forma na nossa vida também. Ajude-nos, ó Pai, a ter a humildade para reconhecer a necessidade da Tua presença. Porque nós homens, muitas vezes arrogantes, somos a tal ponto de colocar o Senhor de lado, de deixar e desprezar a Tua presença. Então, Senhor, não olhe para essa nossa fraqueza, mas tenha, pois, misericórdia de nós. E nos ajude, Senhor, a entender isso. E nos ajude e nos desperte para, Senhor, ao orarmos, sempre, ó Deus, dedicarmos o nosso coração com portas abertas para a Tua presença. Senhor, obrigado por tudo. Ouve, pois, nossa oração nesta manhã. Senhor, eu quero te pedir por aqueles que hoje sofrem, por aqueles que estão com doentes em suas casas, estão com familiares adoecidos, que o Senhor entre com a Tua graça, com a Tua bondade, e que o Senhor providencie cura, se essa for a Tua vontade, o Teu querer, e se o resultado da cura for também para exaltar o Teu nome, então, Senhor, se for para glorificar o Teu nome, que haja cura, que haja libertação,
que haja, Senhor, transformação nessas vidas. Senhor, eu também quero te pedir nessa manhã por aqueles que estão desempregados, por aqueles que estão fechando as suas empresas. Age, Senhor, com graça, com misericórdia, com bondade na vida de todos eles, ó Deus, em nome de Jesus. Dá-nos um dia de paz, um final de semana na tua presença, um final de semana abençoado. Toma a vida de cada um dos nossos amigos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Então, meu amigo, minha amiga, minha irmã, meu irmão, sabedoria é buscar a presença de Deus e permitir que ela, em nossa vida, faça toda a diferença. Tenham um excelente final de semana. Fiquem com Deus. E se Deus permitir, na próxima sexta-feira estaremos juntos no nosso devocional. Se Ele permitir, e eu creio que Ele permitirá.